De religioso a dependente. Está começando para que tenham vida. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele se chamava Saulo, e talvez você conheça a experiência que ele teve indo de Jerusalém até Damasco, aonde ele se converte. E o apóstolo Paulo, ele vai, em certo momento, relatar aquela experiência. Está no livro de Atos, no capítulo 22, do verso 6 ao verso 10, e diz assim: Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Esse relato de Saulo revela que ele era um homem extremamente religioso, porque Saulo pensava estar agradando a Deus, perseguindo os cristãos. Entretanto, nessa experiência, quando Jesus fala com ele, ele diz que uma luz muito forte ao meio-dia, ou seja, o sol estava bem forte, mas uma luz superior, mais forte do que a luz do sol ao meio-dia, uma luz muito forte brilhou e ele caiu com o rosto em terra. E ele ouve aquela voz e ele se perturba, e a primeira pergunta que ele faz é: Quem és tu, Senhor? Isto revela que Saulo, apesar de ser um homem extremamente religioso, não conhecia o Senhor, não conhecia a voz do Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus declara que as suas ovelhas, ouvem a voz do pastor e conhecem a voz do pastor. Saulo não conhecia a voz de Jesus. Então a primeira pergunta que ele faz: Quem és tu, Senhor? É muito interessante nós pensarmos que alguém que pode ser extremamente religioso não conhecer de fato quem é Jesus. Isso serve para uma nossa reflexão. Será que nós somos apenas religiosos ou nós conhecemos o Senhor Jesus na intimidade? Mas é muito interessante porque nesse relato, logo após que ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E no versículo 8 Jesus responde: Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Então, no versículo 10, Saulo pergunta: Que farei, Senhor? É muito interessante porque ele passa de um homem religioso, sem ter intimidade com Jesus, sem conhecer de fato quem é Jesus, e passa a demonstrar uma sabedoria muito grande, porque quando ele percebe que é Jesus que está falando com ele, ele já pergunta: O que farei, Senhor? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer todos os dias, ao amanhecer, a cada manhã, nós podemos olhar para Deus, orar, conversar com o Senhor e perguntar: Senhor, o que farei? Nós vamos receber a resposta para as nossas necessidades, as orientações. Isso pode evitar que cometamos muitos erros, que tomemos decisões equivocadas. O Senhor vai nos orientar. Essa pergunta de Saulo, apesar de ser até ali um homem somente religioso, sem conhecer o Senhor Jesus, mas quando ele percebe que é Jesus que está ali, ele pergunta: O que farei, Senhor? Talvez seja esta a pergunta que eu e você estamos precisando fazer nesse dia. Temos que tomar decisões, temos que fazer escolhas, mas nós podemos nos ajoelhar diante do Senhor em nome de Jesus e perguntar: Senhor, me ajuda, o que farei, Senhor? Que Deus
te abençoe em nome de Jesus. Amém.